Mudança climática é um problema de saúde pública. Se esse assunto te interessou, fique ligado no episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do podcast do For Health Lab, For Health Labcast. Nesse episódio, vamos falar sobre mudanças climáticas e saúde. Nesse episódio, eu tenho o prazer de receber a professora Renata Libonati, que é meteorologista, professora da UFRJ, coordenadora do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais, o LASA, membro do Comitê de Monitoramento Climático da OMM e criadora da plataforma Alarmes. Ela tem sido destaque nas suas contribuições em monitoramento de incêndios, calor extremo e políticas de prevenção. Então esse é um assunto muito interessante, um problema que às vezes não é falado ou não falado da forma correta, e a Renata vai abordar um pouco desses assuntos hoje. Então, Renata, muito obrigado por ter subido a serra e ter vindo aqui no nosso podcast. Obrigada, Gabriel. É um prazer estar aqui com você para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que é muito interessante e que pode ajudar muito a gente a entender melhor como as mudanças climáticas impactam na nossa vida. Legal. Renata, eu de praxe, quando recebo algumas pessoas aqui, eu gosto de ouvir sobre a pessoa, sobre a carreira, né? Como que você decidiu que quero estudar clima, né? E depois como que você se envolveu na área da saúde, né? Porque não é, vamos dizer, um caminho tão tradicional, né? De como que o clima, vou estudar a relação do clima com a saúde. Eu queria que você contasse um pouco com relação a isso. Bom, o meu sonho de criança era ser astronauta. Então eu sempre tive esse tino cientista, assim, né? E eu gostava muito dessa coisa de espaço, sempre fui muito curiosa. E essa coisa da natureza, de entender os fenômenos. E quando eu estava para entrar no ensino médio, foi uma coisa curiosa. Meu pai virou para mim e falou assim: olha, eu não tenho mais como pagar a escola para você, você vai ter que passar por uma escola federal, enfim, para fazer o ensino médio. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz a prova para o Cefet, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica, que fica no Rio de Janeiro. E aí eu passei e eu tinha que escolher o curso. Então o curso era mecânica, engenharia, construção civil, eletrônica, e eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, gente, isso não tem nada a ver comigo, com a natureza. E aí eu vi um curso lá no final da lista que era meteorologia. Eu falei, gente, legal. É aí que eu vou, porque isso tem alguma coisa, eu nem sabia muito bem o que significava, mas alguma coisa tem a ver com a natureza, eu vou para aí. E foi assim que eu comecei a entrar na meteorologia, eu me formei no ensino médio, então eu fui estudar isso na faculdade também. Então, quando também houve uma mudança em termos familiares também, eu precisei ir para fora do país. E aí eu fiz a minha graduação em meteorologia em Portugal, legal. Em Lisboa, na Universidade de Lisboa. E o curioso é que a meteorologia lá, ela tem um enfoque um pouco diferente do que tinha no Brasil, que tem no Brasil até hoje, porque no Brasil a meteorologia está muito voltada para as questões das grandes chuvas, das enchentes, das tempestades, né? Típico de um país tropical. E lá na região, né, temperada da Europa, os problemas eram outros. E coincidentemente, na época que eu estava estudando, começaram as grandes ondas de calor na Europa. Especificamente, eu estava na graduação quando ocorreu aquela primeira onda de calor de 2003, na primeira, né, uma grande onda de calor, certo, que matou 70 mil pessoas em todo o continente. Então, o grupo de pesquisa que eu estava inserida já começou a estudar, e foi daí que veio o meu interesse, né, pelos meus orientadores, de estudar essa relação entre o clima e a saúde humana. Legal. Eu pensei que você tinha feito só o doutorado em Portugal, você fez a graduação também. O doutorado também, né? Fiz o doutorado também lá. Tá. E aí você ficou direto e já foi pro doutorado, você fez mestrado também, como é que foi? Na verdade, eu pulei o mestrado, eu entrei direto pro doutorado. E aí eu fiz um doutorado sanduíche reverso. Você fez o sanduíche vindo pro Brasil. Vindo pro Brasil, porque aí o tema do meu doutorado era incêndios, né, em regiões tropicais. Perfeito. Então eu vinha fazer a parte de campo e fiquei um pouco aqui no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
indo e vindo. Ah, legal. Bom, você falou das ondas de calor, né? Acho que esse foi o nosso primeiro contato, né? Por isso que a gente se conheceu, porque eu tenho muito interesse nesse tema, né? Hoje lá no laboratório que a gente tem na UF, a gente estuda um efeito do calor no ambiente controlado, né? Sempre com desfecho fisiológico, né? Fisiológico cardiovascular. E eu acho que nas nossas primeiras conversas, assim, eu falei, por que a gente tem que sair um pouco do experimental e ir mais para o mundo real, né? Do meu ponto de vista. E a gente começa a ver que os dados, eles se entrelaçam, se correlacionam, né? Tanto do ponto de vista epidemiológico como do ponto de vista experimental, fisiológico, né? E eu acho que assim, a gente tem bastante literatura, bastante conhecimento científico para ajudar a fomentar políticas públicas, né, para mitigar, né, os efeitos do calor extremo. Por que você acha que assim, como é que você acha que está esse cenário atualmente, né? As políticas públicas estão escutando a ciência, a academia? Você está vendo alguma melhora nesse sentido? Como é que estão as estratégias em relação a isso? Bom, eu concordo com você que já existe bastante literatura e conhecimento científico que possa embasar políticas públicas. O problema é que há um enviesamento muito grande desse conhecimento científico para o norte global. Perfeito. Nós ainda não temos, de forma consolidada nas regiões tropicais, em particular no nosso país, uma base científica que possa subsidiar políticas públicas concretas. O que a gente tem feito atualmente é se basear o que é aplicado lá fora. E isso eu acho que tem um problema que é bastante estrutural, que é da problemática de se reconhecer, por exemplo, o calor ou as mudanças climáticas como um problema de países tropicais que estão acostumados ao calor. Então, essa literatura que é toda baseada no norte global vem justamente porque o calor não é algo normal naquelas regiões e que quando ele ocorre tem um impacto, e isso já é vivido e já é estudado há mais de 25 anos, né? A gente já tem muita literatura, Estados Unidos, Europa, Ásia. E aqui no Brasil, especificamente, nós temos esse senso comum de que o calor é bom para ir para a praia, principalmente carioca, né? Perfeito. Faz um calorzinho, vamos para a praia, que o calor é legal. E as pessoas não têm realmente essa consciência de que o calor ele pode se tornar um mal à saúde. E por isso que a gente tem tanta dificuldade ainda de aplicar até políticas públicas mais básicas. Eu já venho estudando calor há algum tempo e uma coisa que me incomodava bastante no início era vinha uma onda de calor, um período mais quente, e os jornalistas vinham querer entrevistar para entender e tal. E aí eu ficava com eles meia hora, uma hora explicando o fenômeno, o que isso tinha impacto na saúde, os perigos, né? E aí ia para o jornal 30 segundos e depois mostrava o pessoal todo indo na praia, né? Como se aquilo fosse algo bom. Hoje em dia eu já consigo falar, não, olha só, qual é o enfoque da sua entrevista? É para você identificar que é um problema e trazer essa informação para a sociedade? E aí, se ele falar, não, a gente quer falar mais... Então, eu já não dou mais entrevista quando eu vejo que porque eu acho que é um desserviço à sociedade, na atual conjuntura que nós estamos. E aí, vem aquela história que eu venho falando já há algum tempo, que o calor é um desastre negligenciado no Brasil. Por que a gente tem isso? Essa cultura de achar que o calor não faz mal, que na verdade estamos acostumados por ser um país tropical, mas também porque o calor ele não tem um impacto visual, uma onda de calor, que uma enchente tem de destruição de infraestrutura, de morrer gente no meio da rua, um impacto econômico visível certo. A curto prazo. Então as pessoas não entendem isso realmente como um desastre. E não entendendo como um desastre, não só elas não se protegem, como as políticas públicas não existem para controlar e proteger essas pessoas. Né? Na verdade, as pessoas, desde a população até os gestores, até quem está ali pensando na política, né? Eu acho que é um caminho longo a ser perseguido de
conscientização. Né? Eu acho que espaços como esse é importante a gente falar, né, sobre... Porque, realmente, de fato, uma pessoa que está escutando ou vendo a gente agora, pensar, não, mas o calor eu estou adaptado. Né? Tem até gente, já ouvi alguns amigos falarem, que é do Rio ou de Niterói. Não, começa a fazer um friozinho, eu já boto um casaco porque eu gosto do calor. E eu queria que você falasse assim pro pessoal que está ouvindo mesmo, que não conhece muito do assunto, por que o calor ele pode ser prejudicial e que calor é esse que a gente está falando? Não é aquele solzinho, né, que esquenta um pouco, que você vai tomar um banho de sol para melhorar a vitamina D. É o calor extremo, que é difícil a gente falar disso num momento que a onda de calor não está passando, né? Mas é só a gente pensar um pouco, puxar um pouco na memória, que vão vir já, né, alguns episódios daquela semana que para você andar de um lugar para o outro, você já começa a ficar mais ofegante, dificuldade de respirar, né, pode se sentir um pouco tonto, né? São efeitos fisiológicos do calor, queda da pressão. Então, que calor é esse, né? Como que as pessoas identificam isso e quão ruim é para a saúde? Eu acho que hoje em dia, felizmente, a gente já está caminhando para uma sociedade aqui no Brasil que já começa a entender melhor que calor não é assim tão inofensivo. E isso, em geral, acontece quando nós temos um evento assim, muito marcante, né? É tipo aquele filme de hollywoodiano que sempre começa com um cientista sendo ignorado, né? Um filme de tragédia. Mas é mais ou menos assim. Aquele show da Taylor Swift em novembro de 2023, ele foi muito marcante, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Nós tivemos o falecimento de uma menina, e isso realmente foi uma virada de chave, tanto, eu digo, para a mídia, para a política pública e para a própria sociedade, para entender que realmente não é bem assim, o calor não é inofensivo. E, de fato, ele não é. Quando nós estamos falando de calor extremo, nós estamos falando de temperaturas nas quais o corpo humano ele deixa de ter a sua funcionalidade normal. Sim. E não é um calor momentâneo, é um calor persistente que dura dias. E o corpo humano precisa se adaptar a essas condições prolongadas que ele não está acostumado e não foi desenvolvido para isso. Então, a gente podemos falar de impactos tanto diretos quanto indiretos. Você já mencionou vários dos diretos, né? A pessoa fica com uma dor de cabeça, ela se desidrata, começa a se sentir mal. E são os efeitos, né, mais diretos que a gente chama de o heat stroke, né? Fica com esqueci a tradução, mas é um... Estresse por calor, Estresse, né? por calor, assim, porque você está andando na rua muito quente durante muito tempo, mas tem vários impactos indiretos e são esses que são invisíveis, que nós temos muita dificuldade de associar com o calor. Então, quando a gente diz que o calor mata, ele sim pode matar, como matou aquela adolescente, por uma exposição prolongada em condições realmente muito ruins, mas ele pode matar mais a longo prazo com essa exposição prolongada, exacerbando condições do nosso corpo que já são pré-existentes. Doenças pré-existentes, por exemplo, nós temos grupos vulneráveis que são mais suscetíveis a ter problemas e acabar com algum desfecho, morte ou uma internação, uma piora de algum quadro de alguma doença, por conta do calor. Os idosos, eles são principal grupo de risco, pessoas mais idosas, quem convive com idoso sabe que ele tem dificuldade de sentir calor. Sim. Né? E aí ele não se refresca, não procura um ar-condicionado, um ventilador, não se refresca, não se hidrata. Não se hidrata, com certeza. Não sente tanta sede, né? O próprio envelhecimento causa isso. Exatamente. E aí o que acontece? Essa pessoa também... Esse grupo, na verdade, é aquele que também tem mais comorbidade. Exatamente. Diabetes, problemas cardíacos, respiratórios. E esses problemas, eles são piorados durante esses eventos de onda de calor. Tomam muitas medicações que também podem dar algum efeito durante esse período de calor. E isso vai desencadear uma internação, uma piora no quadro ou até mesmo a morte.
Mas existem outros grupos vulneráveis também que a gente fala pouco. Pessoas sedentárias, por exemplo. Elas têm muita dificuldade de regular o calor. Sim. No seu corpo. Sim. Então, as pessoas sedentárias, elas são mais suscetíveis a passar mais mal durante eventos de calor. Mulheres grávidas também, né? Gestantes. A saúde perinatal, pouco se fala hoje em dia sobre isso no Brasil, o impacto do calor na saúde perinatal, mas tem estudos fora do Brasil que já mostram que o número de ondas de calor, o número de eventos extremos de calor que a mãe ela tem durante a gravidez, isso tem um impacto na vida, na saúde da criança. Isso tem um impacto no tipo de parto que ela vai ter, se é um parto prematuro. Olha. Nós contabilizamos um aumento de 20% no número de partos prematuros na cidade do Rio de Janeiro durante eventos de onda de calor. Nossa. Então, existem muitos impactos desse calor. E também a gente pode falar de impactos em grupos vulneráveis. Por exemplo, socialmente. Existem alguns estudos que mostram, aqui no Brasil, inclusive, que pessoas de baixa renda são aquelas que morrem mais durante episódios de onda de calor, devido a episódios de onda de calor e calor extremo, do que pessoas com mais alta renda. E isso está relacionado com o grau de instrução, nível de escolaridade, com o local em que elas vivem, com a mobilidade urbana, né, de pessoas estarem mais expostas, terem que andar mais na rua, com coletivos que não têm ar-condicionado. E também nós vimos que pretos e pardos são mais suscetíveis do que brancos. Isso não tem a ver com a fisiologia do corpo humano, mas sim com essa questão socioeconômica que esse grupo vive no nosso país. E você falou isso, na verdade, eu já vi algumas entrevistas suas falando sobre as ilhas de calor. Essas pessoas, elas moram também mais nas ilhas de calor, tem menos arborização, por exemplo, perto da casa dessas pessoas, isso pode influenciar também como que elas vão ser impactadas pelo calor extremo? Sem dúvida. As ilhas de calor é um termo técnico que nós utilizamos para definir temperaturas mais elevadas no centro urbano em comparação com o seu entorno. E essas pessoas, em geral, vivem em locais de ilhas de calor, em comunidades em que há pouca arborização, há pouca circulação de ar, os materiais utilizados, em geral, eles absorvem mais calor. Então, isso, sem dúvida, contribui ainda para exacerbar períodos mais quentes. Tá. Eu acho que você tem vários pontos aí que são muito interessantes, né, pra gente falar. E você falando, me veio também uma coisa na cabeça que a gente, na verdade, tem ideia dos agravos que o calor pode trazer para a saúde. A gente tem como monitorar isso até pelo SUS, né? Tem CID, né? Notificações de quando a pessoa vai procurar um pronto-socorro ou um posto do SUS, de relatar isso, que esse é um agravo relacionado ao calor. Mas eu acho que isso ainda é muito subnotificado, né? Então a gente está falando de um problema que é muito maior do que a gente consegue ver atualmente com os dados, né? Já pensou em alguma coisa nesse sentido, de como que a gente consiga explorar mais ainda, dar mais visibilidade ainda para possíveis agravos que o calor pode trazer, né? Por exemplo, esse projeto com as mulheres, com as gestantes é sensacional. Porque eu acho que é uma relação de que fica óbvia quando você fala, né? Mas provavelmente ninguém pensou que está assistindo a gente. É verdade. Quando nós estudamos essas relações de calor e o impacto, por exemplo, na mortalidade, nós vamos procurar quais são os CIDs associados a essas mortalidades durante eventos extremos. E nos chamou muito a atenção, nós estudamos 20 anos de dados nas 14 maiores regiões metropolitanas do Brasil. E em nenhuma dessas regiões e nesses anos houve notificação de morte por calor, do CID. Olha. Então isso realmente é um problema invisível. Exato. Quais foram as doenças que se sobressaíram durante esses eventos extremos? Causa mortes, né? Foram doenças do aparelho cardiovascular, em primeiro lugar, do aparelho respiratório, do aparelho geniturinário,
neoplasias, apareceram também doenças mentais. Olha. Existem vários estudos fora do Brasil que já indicam aumento de suicídios, aumento de assassinatos, aumento de casos de violência doméstica, casos de acidentes por conta de calor, e realmente isso no Brasil sequer é estudado. E nós sabemos que isso realmente acontece. E outras doenças que, de fato, e outros CIDs apareceram que realmente doenças dermatológicas, por exemplo. Enfim, ainda existe um caminho muito grande para nós entendermos essas peculiaridades no nosso país. Regionalmente também nós somos muito diferentes, né? E temos adaptações diferentes também. Pessoas que vivem no Nordeste, no Norte, pessoas que vivem no Sul, no Centro-Oeste, acabam se adaptando de formas diferentes. Tem questões socioeconômicas diferentes também. O próprio sistema de saúde também, né? Tem um impacto nisso. Então, é muito importante que a gente possa olhar com mais detalhes o que está acontecendo com a nossa população durante esses eventos, para que a gente possa realmente ter indicador para definir política pública, porque sem isso a gente fica realmente no escuro para saber o que é preciso, né? Do que a gente está morrendo, de fato. Certo. Uma coisa, quando você falou sobre, né, as regiões, né? O Brasil é um país continental e explorar essa diversidade das regiões, eu acho que é necessário para pensar em qualquer política pública, né? A gente não pode se basear no Sudeste para pensar numa política no Nordeste, por exemplo. O que você tem estudado nesse sentido? O calor afeta mais ou menos uma região? O que você chegou a fazer algum tipo de comparativo entre algumas regiões que você poderia falar nesse assunto? De uma forma geral, todas as regiões do país, elas têm... nós temos observado um aumento na frequência, intensidade e duração de eventos extremos de calor nas últimas 2 décadas, principalmente a partir do ano 2000. Isso é consenso em todas as regiões do país. O que a gente vê de diferença regionalmente é quando essas ondas de calor acontecem. Em algumas regiões elas têm um período do ano de maior frequência, e outras um pouco diferente. Isso tem a ver com o clima local, obviamente. Mas o que me chama mais atenção nisso é a questão da umidade. Nós sabemos que quando está calor e a umidade está mais alta, nós temos uma dificuldade, o nosso corpo tem dificuldade de se refrescar, né? Porque não evapora. Mais seco, a gente tem essa evaporação melhor. Regiões como a região norte são extremamente úmidas. Sim. E a própria região sudeste, em alguns momentos também, é bastante úmido, enquanto a gente tem o centro-oeste, o sul mais seco. Então, essas relações entre a temperatura e a umidade também precisam ainda ser melhores descritas, para a gente entender porque dá um alerta de calor, dependendo do nível de umidade relativa do ar, vai ter um impacto diferente. Recentemente, a gente publicou um artigo que foi um resultado até contraintuitivo do que nós estávamos esperando. Para a cidade do Rio de Janeiro, nós analisamos qual era o impacto na umidade durante esses eventos de calor extremo, no impacto na mortalidade da população. E nós vimos que a umidade ela tem uma capacidade explicativa dessas mortes muito pequena no Rio de Janeiro. E a nossa conclusão foi que nós analisamos qual era o nível de umidade durante esses eventos e tal, e fora desses eventos. Na nossa cidade, do Rio, não há uma variação muito grande de umidade ao longo do ano. Ela é constante, ela está sempre alta. Então, nós já acostumamos com essa umidade, mesmo em períodos de calor. Aí o calor ele é mais importante para impactar do que o nível da umidade. Então, a gente diz que um bom trabalho científico, né, ele não responde todas as perguntas, ele abre muito mais. Sim. E foi esse o caso. A nossa ideia agora é estudar como é que isso se coloca em regiões em que nós temos uma variação muito grande de umidade. Por exemplo, Centro-Oeste e outras regiões que temos calor tanto seco quanto calor muito úmido. Qual é a política pública que a gente vai desenvolver com base nisso? Sim. E até alimentar um certo banco de dados para criar índices, talvez, desenvolver estratégias. Eu acho que para
para a política pública, né, para a população, é importante um sistema de alerta, né? E aí eu sei de algumas iniciativas nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco mais, também da plataforma, né, de alertas que você desenvolveu, participou. Como que isso pode, de fato, na prática, chegar na população, né, como alerta, como que vem esse alerta? A gente também tem experiência aí com alertas de chuvas, de enchente, funciona da mesma forma? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, isso é um assunto que, como eu falei para você, começou a se amadurecer realmente a partir de novembro de 2023, depois do que aconteceu. E aí, a prefeitura do município do Rio de Janeiro realmente foi pioneira nisso no Brasil, de desenvolver e começar a pensar em protocolos de enfrentamento de episódios de calor extremo na nossa cidade. Então, hoje em dia, nós já temos esse protocolo em andamento, vigente. A população, aos poucos, está se adaptando. Ao mesmo tempo, o Estado do Rio de Janeiro também, paralelamente, também desenvolveu o seu. Eu sei que São Paulo também já está no mesmo caminho. E existe uma iniciativa do Ministério da Saúde para a definição das diretrizes nacionais de enfrentamento ao calor extremo. Legal. Nós estamos participando nesse grupo de trabalho, né, juntamente com outras universidades e outros entes também nacionais, estaduais e municipais, para chegar realmente num documento que seja abrangente tanto em termos dos agravos, mas também abrangente regionalmente para colocar todas as características necessárias da nossa população, que é tão distinta, né? Então, o Ministério da Saúde, ele implementou esse grupo de trabalho no final do ano passado. Existem reuniões regulares e nessas reuniões nós vamos definindo desde o primeiro passo, por exemplo, definir qual é o termo que nós vamos usar. Vamos falar de ondas de calor? Vamos falar de temperaturas acima da média? Vamos utilizar um termo popular que todos entendam? Calor extremo é um bom termo. Sim. É simples e a pessoa entende que extremo é algo que está acima de algo razoável. Certo. Então, esse tipo de definição, embora pareça simples, ela é muito importante para que essas diretrizes e esses protocolos deem certo. Porque qual é o objetivo final? O objetivo final é que, desde a política pública até a sociedade, todos tenham a mesma consciência do que está acontecendo e saibam tomar as decisões. Desde do cidadão, do profissional de saúde, do gestor, do tomador de decisão. Então, todos precisam estar alinhados e compreender bem o problema. Certo. Eu acho isso muito interessante, né? Porque, como eu falei das chuvas, né? A gente aqui em Teresópolis, a gente teve eventos muito drásticos, né? Em relação às chuvas, enchentes, a população sofreu muito, com muitas mortes, né? E os sistemas de alerta, eu acho que tem funcionado bastante bem. A gente vê uma diminuição, né, nos casos. E saindo um pouco agora do calor, falando de outros eventos extremos, a gente, assim, todo mundo se refrescar a memória vai lembrar de enchente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, de queimadas também, né? Então, que causaram diversos problemas respiratórios, né, na população. E aí eu lembro também de alguma coisa em relação a, falando das queimadas agora, que para mitigar, para tentar atenuar um pouco o impacto das queimadas, você tem que fazer uma queimada controlada. Eu não lembro de onde que eu li isso, mas eu li de algum lugar. Queria que você explicasse um pouco isso, o que tem sido feito hoje, né? Você também tem um grande trabalho nessa área. Como é que é o cenário hoje das queimadas e quais são as estratégias que estão sendo tomadas nesse sentido? E também, levando um pouco isso para a área da saúde, o que a queimada pode afetar, né, a saúde da população? Bom, então vamos dar um passinho atrás e para a gente entender que as mudanças climáticas, a gente fala muito no aquecimento global, 1,5 graus, a temperatura está mais da Terra, né, está mais quente 1,5 graus, e eu já ouvi várias pessoas falando assim, mas 1,5 graus é tão pouco, por que está
todo mundo preocupado com 1,5 graus? Aí quando me fazem essa pergunta, eu falo assim, porque 1,5 graus vai impactar, sabe em quê? E a gente ter mais evento extremo. Aí a pessoa fica me olhando assim, não entendi nada. Aí eu tenho uma forma um pouco mais simples de explicar, que é a seguinte, aí as pessoas conseguem entender, que é quando todo mundo aqui paga imposto de renda, né? Tem que pagar, não é mesmo? Então você ganha o seu salário, você paga o seu imposto de renda, fica tudo equilibrado no seu orçamento familiar. Você ganha, uma parte você paga e o resto você consegue fazer as suas quitações das suas necessidades, das suas dívidas. Ótimo. Quando aumenta o imposto de renda, há um desequilíbrio nas suas contas domésticas, certo? Que você vai começar a pagar mais imposto, só que você tem outras coisas para pagar. Sim. Então, o que você faz para compensar esse desequilíbrio? Você trabalha mais e mais rápido para ganhar mais dinheiro, certo? Sim. O sistema climático acontece da mesma forma. Quando nós tiramos ele do equilíbrio, o que é tirar ele do equilíbrio? É colocar mais gases do efeito estufa e aumentar a temperatura dele. Isso tira o sistema do equilíbrio. Mas ele precisa voltar ao equilíbrio, como nós precisamos também para as nossas contas. Então, o que ele faz para se reequilibrar? Ele começa a trabalhar mais rápido. E esse trabalhar mais rápido do sistema climático faz com que nós tenhamos mais eventos extremos acontecendo com mais frequência e mais intensidade. Então, não é que a mudança climática ou o aquecimento global criou a onda de calor, criou as enchentes. Já aconteciam antes disso. Sim. Só que agora elas acontecem muito mais rápido, muito mais frequente, intensa e duradoura. Sim. Então, esses eventos extremos, que eventos extremos são esses? Ondas de calor, grandes chuvas, incêndios florestais muito intensos. Então, a gente tem aqui que entender que isso vem do mesmo contexto. Todos esses desastres têm o mesmo precursor, que são essas mudanças climáticas. E aí, como é que a gente lidava com incêndios até agora? Num contexto sem mudanças climáticas, né, ou ainda com poucas evidências de mudanças climáticas, a gente combatia incêndio. Então, tinha um incêndio, combate. Tem outro incêndio, vai lá e apaga o fogo. Isso, sem nenhuma prevenção, não tem fim. Porque quanto mais você combate incêndio, no outro ano tem mais incêndio, porque o clima só piora e tem mais condição de propagação de fogo. Então, no Brasil, a gente, durante muito tempo, só pensou assim, em combater incêndio. E isso muito levado pela questão do fogo na Amazônia. Floresta tropical não pode queimar. Realmente, a gente tem que acabar com o fogo, política de fogo zero na Amazônia. Só que a gente esquece que a gente tem a maior savana biodiversa do mundo, que é o Cerrado. Sim. E o Cerrado, como uma boa savana, ele precisa queimar. Ele é dependente do fogo. Claro que não de um fogo intenso, de um fogo como a gente vê hoje em dia. Um fogo mais natural, menos intenso. E aí essas políticas de fogo zero, de combate, acabaram com o Cerrado. Pioraram os incêndios, agravaram os incêndios, diminuíram a biodiversidade. Para vocês terem uma ideia, a gente precisa de fogo no Cerrado para algumas sementes poderem germinar. Então foi uma evolução de muitos séculos, né, ali com o fogo. E aí nós começamos a aprender isso cientificamente, com a academia, mas principalmente com conhecimento tradicional que muito tempo ficou esquecido. Os indígenas, os quilombolas, as comunidades tradicionais que sempre utilizaram fogo no Brasil, têm muito conhecimento que ficou perdido ou ficou abafado. E que hoje em dia, né, nas últimas décadas, vem sendo trabalhado junto com o conhecimento científico para entender e desenvolver políticas de fogo. E foi justamente aí que se iniciou essa ideia do manejo integrado do fogo e a construção dessa política, dessa lei, que foi sancionada no ano passado, que é a Lei 14.944, que é a Lei Nacional do Manejo Integrado do Fogo. E aí que vem essas queimas que você falou, essas queimas prescritas e essas queimas controladas. Eu acho que todo mundo, alguns de vocês já devem ter recebido no WhatsApp um videozinho do pessoal do Preve Fogo, do Ibama, colocando fogo, e o pessoal falando, viu, são eles que fazem incêndios e tal. Exato. Na verdade, eles estão fazendo uma técnica preventiva, que é uma queima prescrita, uma queima controlada.
E isso está previsto nessa lei. Qual é o objetivo disso? O objetivo é realizar essas queimas num período mais ameno do ano, abril, maio, na maior parte do Brasil, quando ainda está meio chovendo, a temperatura está mais baixa. E aí a gente queima essa biomassa, fragmenta a paisagem e diminui a quantidade de biomassa, de vegetação disponível, para quando chegar lá no pico da época mais seca, setembro, agosto, setembro, em que o potencial de ter grandes incêndios é muito grande, eu não tenho material combustível mais porque eu já queimei com menos intensidade umas porções. E se esse incêndio começar, ele vai parar porque tem essas barreiras, porque não tem mais para onde ele correr. Certo. A queima prescrita ela já é executada na Austrália, Estados Unidos, Canadá, região mediterrânea, em todas as regiões que queimam a África há muitas décadas, muitas, e tem um impacto muito significativo na redução de grandes incêndios. Então a gente precisa mudar essa cultura aqui no Brasil de ver isso como um problema, porque a partir dessa lei nós já estamos implementando sim essas queimas e elas vão precisar ficar cada vez mais frequentes para que a gente possa diminuir a ocorrência desses grandes incêndios. E aí já passando para a parte da saúde, por que esses incêndios são perturbadores e problemáticos? Porque eles injetam uma quantidade enorme de poluentes na atmosfera, que eles são altamente prejudiciais à nossa saúde. Se eles ocorrem durante eventos de ondas de calor, aquilo ainda fica aprisionado, não há uma lavagem pela chuva, piora ainda mais. E se engana quem acha que incêndio é problema de onde ele ocorre. Né? Há um transporte desses incêndios. Quem não lembra dos dias que São Paulo ficou escuro? Sim. Fumaça chegando no Rio de Janeiro sim. de incêndios que estavam na Amazônia e no Pantanal. E só para vocês terem uma ideia, aqueles eventos de 2020 no Pantanal, que queimaram 4 milhões de hectares, um hectare é um campo de futebol, né? Então 4 milhões de campos de futebol queimados no ano de 2020 no Pantanal. Caramba. Durante 3 episódios de fogo que aconteceram lá, houve transporte desses poluentes para o estado de São Paulo. Durante 14 dias, a qualidade do ar no estado de São Paulo ficou 600% acima do recomendável pela Organização Mundial de Saúde. E nós contabilizamos nesses 14 dias 2.100 mortes associadas a esses poluentes. Caramba. É um problema de saúde pública também. Um impacto enorme, né? Na verdade, pensando assim, o quanto que a população sabe disso, tem consciência disso e gera, em alguns casos, até uma resistência, como você falou, né? Do pessoal colocando fogo e, na verdade, isso eles estão causando. Eu acho que, infelizmente, hoje a gente vive numa era de desinformação, né? Que, na verdade, é uma coisa que eu tento trazer aqui no podcast, a gente tentar botar luz, né, nesses assuntos a partir do conhecimento científico, né? Então, acho que é uma coisa importante, assim, da população se ater a isso e andar junto, né, com os pesquisadores, com as políticas públicas, né? Acho que é muito, muito interessante. Aí você falou dos incêndios, das queimadas. Queria que você falasse agora um pouco também das enchentes, né? A gente ficou muito impactado com o que aconteceu no Rio Grande do Sul e como, né, quando você falou anteriormente, né, que na verdade o importante a gente entender é que a frequência e a intensidade dos eventos aumentaram. Porque no caso do Rio Grande do Sul já havia ocorrido uma enchente alguns anos atrás que foi impactante, mas depois, né, mesmo com as chuvas, nada tinha acontecido do ponto de vista mais grave, né? E agora, né, recentemente a gente teve esse impacto. Primeiro eu queria que você tentasse explicar, assim, do ponto de vista científico, né, o porquê disso, né, do ponto de vista de enchente, e também falar um pouco nas questões de saúde, né? E aí é legal também falar um pouco das questões diretas e indiretas, porque eu acho que as diretas podem ser até mais óbvias para a população, de contaminação, né? Enfim, mas questões indiretas também que você poderia falar nesse sentido. Bom, essa questão das enchentes, elas também, como eu falei, são decorrentes dessas mudanças que estão acontecendo no clima, que são todas induzidas pela ação humana. Já não há dúvida, é inequívoco
essa situação. E o que acontece? Esse ajuste que eu falei que o sistema climático precisa fazer nas finanças, né, para voltar a esse equilíbrio, faz com que todo o ciclo hidrológico mude. Isso significa que em alguns locais vai chover, as chuvas vão estar distribuídas de forma distinta no tempo e no espaço. Então, em alguns locais, eu vou ter uma maior probabilidade de ter cada vez mais enchentes, mais chuvas, enchentes decorridas dessas chuvas mais concentradas num período de tempo muito curto. Então, por exemplo, enquanto que eu tenho esperado pelo o que é normal chover no mês inteiro, está chovendo num único dia. Sim. Ou então em algumas horas. E a estrutura das cidades não está adaptada para isso. Nenhuma cidade está adaptada para receber uma quantidade de chuva esperada de um mês em algumas horas. As nossas cidades, elas não estão adaptadas a isso. Nem ao calor, nem a essas grandes chuvas. Porque são eventos cada vez mais extremos mesmo. Não foi pensado nesse nível. Então, por que anos atrás uma chuva equivalente não deu tanto impacto? Quer dizer, não era tão equivalente. E também a cidade ela não tinha a estrutura que ela tem hoje em dia. Perfeito. Hoje em dia, nós dizemos que o século XXI é o primeiro século urbano, porque é a primeira vez que a maior parte da população mundial vive em centros urbanos. No século passado, não. Ainda estava dividido com a população rural. Sim. Então, as cidades hoje são maiores, têm maiores vulnerabilidades. Então, as pessoas vão ter um impacto, e a cidade, a infraestrutura, muito grande por conta desses eventos que vão estar... E, por outro lado, assim, a gente vai ter muita chuva concentrada num único local, e a gente vai ter locais que vai parar de chover. Que vai ter seca prolongada. Sim. E a falta de água é um problema, obviamente. Sim. Então, a gente tem ali situações completamente distintas, problemas distintos, mas com a mesma fonte e com a mesma necessidade de adaptação. Sim. E em termos de... Só para falar uma curiosidade, né, que tudo está interligado, esse evento do Rio Grande do Sul, né, vários artigos já mostram hoje em dia isso, esse evento que aconteceu no Rio Grande do Sul, ele estava ligado a uma onda de calor que estava acontecendo um pouco mais acima na região sudeste, centro do Brasil. Caramba! O que aconteceu? Uma onda de calor, a gente fala que ela se caracteriza por um bloqueio atmosférico, uma região em que nada consegue passar ali, então tem muita radiação solar, enfim. E aí, o que aconteceu? A chuva, em vez de que vinha do sul, na parte mais sul, conseguir subir, tinha um bloqueio ali, ela não conseguia, ficou estagnada no Rio Grande do Sul. E a umidade que vinha da Amazônia também, que poderia ter ido um pouco mais para cima, ficou toda canalizada para o mesmo local por causa daquele bloqueio, daquela onda de calor. E como é que a gente chama? Eu costumo falar assim, nas minhas palestras que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Não só esses eventos extremos estão mais frequentes, intensos e duradouros, mas eles estão acontecendo agora de uma forma simultânea, é o que nós chamamos de eventos compostos. Quanto antes eles aconteciam isoladamente, no tempo e no espaço, eles estão ocorrendo ao mesmo tempo. E isso gera um impacto muito maior na sociedade, na infraestrutura, enfim. Então, assim, a gente precisa realmente ter adaptação a isso. Certo. Só que a gente já está trocando os 4 pneus com o carro andando. A gente já poderia ter feito isso antes, mas ainda não tinha essa consciência, né? Certo. Não, acho que é fundamental isso que você falou, porque é cada vez mais nítido, está todo mundo no mesmo barco. Aquela coisa de que, não, aqui eu moro em Teresópolis, moro na região serrana, isso não vai me afetar, ou um pensamento um pouco mais egoísta. Na verdade, não, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. O que está acontecendo em outro local vai te prejudicar de alguma forma. E aí você falou disso, né? Que a gente está já aí com... Não sei se poderia dizer já com o carro capotado e a gente tem que tentar virar. Mas o que, de fato, a gente conseguiria assim, fazer para tentar mitigar isso, né? Do ponto de vista de política pública e da população de uma maneira geral, né? Exatamente o que é pior hoje pro clima. Você poderia falar alguma coisa assim?
O ponto crucial é que nós consigamos reverter esse aquecimento global, e isso passa por uma transição energética. Perfeito. Redução de utilização de emissão de gases do efeito estufa, né, através da queima de combustível fóssil. Então, isso é inegociável, não tem outra alternativa. A COP30 vai acontecer no Brasil agora em novembro, ela vai ter um papel muito importante, ou não, no nosso futuro. Porque se nós não fizermos realmente essa transição energética que já deveria estar sendo feita de uma forma mais abrangente, só vai piorar. E é isso que para vocês terem uma ideia, né? Em 92, quando nós tivemos a Eco 92 no Rio de Janeiro, foi a primeira conferência mundial de clima que aconteceu aqui no Brasil, né? Eu me lembro, eu tinha 12 anos, então eu achei aquilo fantástico no Rio de Janeiro. E ali, os cientistas climáticos, eles já falavam com as projeções, já avisavam que as projeções indicavam que nos próximos 50, 100 anos, haveria a possibilidade de estar acontecendo o que está acontecendo agora. Então, quanto tempo que nós perdemos? Então, já não há tempo a perder. Realmente essa é a ação principal. Sim. Então, a nível governamental, as escolhas que nós fizermos hoje, em termos de país, vão ser aquelas que vão perdurar para os próximos 50, 100 anos, sem dúvida. E como que você acha que a população pode participar disso de alguma forma? O papel, né, das pessoas? Porque eu vejo que, assim, fazendo um paralelo, né, a coisa por exemplo, o sedentarismo. Todo mundo sabe que exercício faz bem, isso é muito falado na mídia. Todo mundo sabe do aquecimento global, isso tem sido falado na mídia, né, mas como que a população pode se aproximar, participar um pouco mais disso, né, como é que pode ocorrer esse diálogo, assim, você tem alguma ideia? As universidades também podem ser uma ponte para isso, de alguns projetos de divulgação científica, de contato, né, com a comunidade. Eu acredito que sim, que a universidade ela tem um papel grande nessa mudança cultural que nós precisamos, não só através de projetos de extensão, sim, de levar para a comunidade, como, por exemplo, o que você está fazendo aqui, né? Sim. Exatamente isso, traduzindo o conhecimento científico de uma forma simples para que a população tenha acesso, mas mais do que isso, eu acredito que a universidade tem um papel de formar profissionais do futuro que sejam capazes de atuar num clima futuro diferente ou pior do que nós estamos. Então, isso se chama letramento climático. Perfeito. Eu acredito muito que as profissões, os profissionais que estão sendo formados hoje em dia nas universidades brasileiras e mundiais, eles precisam de um letramento climático, seja qual for a área de concentração que eles vão atuar. Desde um geógrafo, uma pessoa da biologia, mas também um engenheiro, um médico, uma pessoa da área de letras, todos vão, de alguma forma, direto ou indiretamente, precisar desses conhecimentos, e isso transforma, né? Conhecimento transforma. Sim. Acho que essa é a única saída. Com certeza. Uma coisa também que me veio na cabeça pensando assim nas empresas também, né? Das empresas serem mais sustentáveis, os projetos serem mais sustentáveis, né? Que a gente fala também, da parte da nossa audiência, também são empreendedores na área da saúde. Como que você vê nesse sentido, né? Como pensar numa empresa ou num negócio ou num projeto de uma forma um pouco mais sustentável, levando em consideração o clima? Eu acho que passa também pela formação, né? Porque eu, por exemplo, quando penso em um projeto, fazer um esforço para pensar exatamente como que ele está ligado, se ele não for diretamente ligado ao efeito do clima, como que ele pode estar ligado a isso, ao meio ambiente, né? Que na verdade é onde a gente vive. Você vê alguma iniciativa nesse sentido?
Eu acho que essa procura por essa sustentabilidade, essa transição energética, essa mudança cultural e também uma mudança de paradigma. Quer dizer, o lucro acima de tudo, só que daqui a pouco não tem mais tudo, não tem mais nada. Não existe outro planeta, né? Só existe... E, na verdade, eu até... Quando as pessoas falam, não tem outra alternativa, não tem planeta B. Na verdade, o planeta vai continuar. Quem não vai continuar somos nós. Exato. Não, isso é uma coisa muito importante porque eu já vi em alguns eventos assim, na área de empreendedorismo, discussões nesse sentido. Olha, mas né, se você começa a taxar as empresas por conta de não se adequarem a iniciativas de sustentabilidade, a políticas de sustentabilidade, você vai atrapalhar o lucro da empresa. Aí foi até num evento que eu fui, uma pessoa levantou e falou, exatamente o que você falou, não vai ter empresa, não vai ter lucro, não vai ter plano B. Então acho que isso é urgente nesse sentido. E aí, Renato, uma coisa acho que é importante a gente falar, assim, você já falou um pouco disso ao longo da sua fala, mas tentando condensar um pouco de vários assuntos que a gente falou aqui, né, de calor extremo, de incêndios, queimadas, de secas, de enchentes. Quais são assim os desafios para o futuro? Não pensando num futuro, né, daqui a 50 anos, né, mas pensando num futuro assim mais próximos, né? Quais são os desafios que você enxerga para a população de uma maneira geral? São muitos desafios. Pensando, por exemplo, no resultado do último censo, o Brasil já não é um país jovem. Ele é um país de idoso, né, majoritariamente. Então, nós estamos preparados para mudanças climáticas num país que sua maioria é idosa e justamente é sempre a população mais vulnerável. Outro desafio que eu vejo é para a próxima geração, os nossos filhos, os nossos netos. Que mundo que eles vão viver? E já vem muita discussão em termos de ansiedade climática. Eu vejo jovens se questionando vai ter mundo? Caramba. Em que mundo eu vou viver? Tem alguma alternativa? Então, claro que a gente precisa alertar e a gente precisa empoderar com conhecimento, mas a gente também tem que ter um pouco de responsabilidade para não gerar uma situação assim, já não tem mais o que fazer, então vamos continuar assim mesmo, entendeu? Perfeito. Então, é uma questão assim de dosar, eu acho, mas principalmente de que isso seja de senso comum. Eu acho que a pandemia nos ensinou muito disso. Durante a pandemia, eu via os médicos falando, mas a gente já explicou, as pessoas não entendem. Eu falava assim, bem-vindo, né? A gente vem falando há tanto tempo que existe mudança climática e ninguém entende. E é isso, assim, é tanto um esforço individual, pandemia, o uso da máscara, evitar contato e tal, mas um esforço no sentido coletivo, governamental, científico para desenvolver vacinas. Eu acho que o caminho das mudanças climáticas é esse também. As ações individuais, mas, sobretudo, as ações integradas governamentais e de ciência integrada, obviamente, para solucionar essa questão. Legal. Falando de ciência integrada, acho que isso é uma parte legal desse papo, que foi justamente o fato da gente estar aqui conversando de como, né, que eu te procurei, que eu me interessei, falei assim, quero saber sobre ondas de calor nessa perspectiva global, né, aplicada. Como que outras disciplinas, outros cursos de graduação, pós-graduação, outros estudantes que vão estar assistindo a gente, né, de outras áreas, por exemplo, da área biomédica, biológica, ciências sociais, elas podem se aproximar, por exemplo, do seu grupo de pesquisa, de outros grupos também que estudem, porque a gente está falando de clima, né? A gente está falando de meio ambiente, então a gente pode pensar em vários tópicos, né, que se relacionam. Então, se cada um fizer esse exercício, né, falando para as pessoas que estão propriamente dito nas universidades, na academia, em projetos científicos, se a gente fizer esse exercício, a gente vai notar
relações muito próximas. Como que você vê isso? Como que as pessoas poderiam se aproximar nesse sentido? Você já citou algumas relações que você tem também com outras disciplinas. Como que você vê isso? Não falando não somente da saúde, mas também de outras disciplinas, outros cursos. Eu acredito que a ciência... Primeiro que a gente não faz ciência sozinho, né? E a ciência hoje em dia ela é muito diferente de 50 anos atrás, por exemplo, quando o cientista ficava sozinho na sala dele desenvolvendo a sua teoria e dificilmente colocava na prática, né? Não tinha essa ponte tão clara. Hoje em dia a ciência evoluiu e eu acredito que uma dessas evoluções, uma das melhores partes dessa evolução foi a compreensão de que o trabalho multidisciplinar e interdisciplinar ele é muito importante. Então, especificamente nessa área de clima, saúde, ambiente e saúde, nós, meteorologistas, obviamente, nós entendemos dos processos físicos, da parte de mudança climática e todas essas partes ambientais. Mas o nosso conhecimento em termos de saúde, ele é nulo. Claro que hoje em dia eu consigo falar desses assuntos porque eu interajo com pessoas da área de saúde, eu aprendi ao longo desses anos. A nossa equipe, né, nosso grupo de trabalho, ele não só tem pessoas de várias áreas, mas como nós temos outros grupos com os quais nós interagimos que são de áreas completamente distintas. Então nós temos pessoas da área da enfermagem, da epidemiologia, médicos, geógrafos, cientistas sociais, engenheiro florestal, biólogo, ecólogo. Então, são pessoas que trazem os seus conhecimentos e nós integramos todos juntos, aprendendo e cada um com a sua especialidade, para realmente não só sair da teoria, mas conseguir levar uma prática que seja, por exemplo, auxiliadora e indicadora para uma política pública, para uma tomada de decisão. Então, a ciência hoje em dia e as universidades, principalmente as universidades, né, públicas no Brasil, elas estão, sim, muito conectadas aos problemas da sociedade atual e como resolvê-los na prática e como indicar, subsidiar essas políticas públicas. E esse trabalho multidisciplinar é muito importante. Legal. Isso é uma coisa muito legal porque, na verdade, até no primeiro episódio, né, foi com o professor Pedro Paulo, ele falou um pouco disso, de divulgação científica e disso, né, que o cientista já saiu da universidade, né? A gente está querendo fomentar mais isso, mas ele já saiu da universidade, já existem ações que rompem os muros da universidade. Óbvio que a gente quer expandir isso para populações que não têm acesso a esse conhecimento científico. Então ele falou muito também da questão de pessoas que dificilmente iriam à universidade para ter esse conteúdo, e a gente precisa ir nesses locais. Né? Os pesquisadores têm que ocupar esses lugares junto com a comunidade. Acho que isso é de fundamental importância. E aí eu acho que é legal falar também, assim, que você falou assim, os pesquisadores já participam, né, dessas políticas públicas. Como que é essa relação hoje, assim, qual a relação que você tem hoje nas políticas públicas? Porque em senso comum, talvez, a gente, não, mas isso é uma política, né? Então a política talvez não é pensada pelo especialista, é pensado pelo político. Como que, de fato, você consegue participar nisso? Como você vê o Brasil, assim, nessa linha hoje? Bom, eu acho que hoje em dia nós temos uma aproximação bastante salutar entre ciência e política. Não é um ambiente em que todos concordam, porque são linguagens, vivências e às vezes até objetivos muito distintos, né? Tanto os políticos ou tomadores de decisão, ou mesmo os gestores, né? Às vezes pensam, não, mas o cientista ele está ali acostumado só com a academia e não vê que isso na prática não é possível. E ao mesmo tempo o nosso olhar é assim, estão tomando decisões que nós sabemos que não vão dar certo porque nós já estudamos isso.
Então, essa integração ela é muito importante. Hoje em dia, eu participo como consultora tanto do Ministério do Meio Ambiente quanto do Ministério da Saúde. No Ministério do Meio Ambiente, em questão de política pública para a gestão de fogo, e no Ministério da Saúde para essa parte de calor extremo. Tem sido um crescimento profissional muito interessante. É um ambiente muito rico, que você aprende realmente situações que a academia não te proporciona. E isso ajuda muito na sua própria pesquisa, na própria forma que você pensa os projetos de pesquisa. Perfeito. Sair um pouco realmente da nossa teoria e ver como que aquilo que nós estamos propondo pode um dia virar política pública de fato. Então, eu acho que essa aproximação é muito boa, porque enquanto eu estou desenvolvendo uma coisa que acho que é útil, e se eu falar com quem precisa disso? Ele me dá a visão dele do que realmente é possível dentro dessa gestão pública. Sim. Então, isso é... E, ao mesmo tempo, claro, que o gestor, tendo um indicador, uma base científica, ele vai estar mais empoderado para tomar decisão mais acertada, com menos incerteza possível. Então, é um ganha-ganha. Certo. E que, obviamente, vai ter um impacto para a sociedade muito melhor do que se esses atores estiverem desconectados. Certo. É realmente uma alça de retroalimentação, né? Uma coisa vai alimentando outra. E é fundamental pensar realmente na ciência aplicada, né? Ali envolvida nas políticas públicas. Enfim, acho que para a população, de uma maneira geral, pode ser uma coisa distante, né? De tipo, será que eles conversam mesmo? Será que existe essa relação? Então é importante a gente falar, sim, estressar esse assunto, que olha, a gente não pode também cair naquela desinformação de que a política não está sendo pensada do ponto de vista técnico. Não, está sendo pensado do ponto de vista técnico, e tem pesquisadores, sim, participando disso, né? Porque senão vira algo assim muito... cai na desinformação, né? Enfim. Mas, bom, a gente já falou de vários assuntos legais, né? Eu acho que esse papo daria também um papo de muitas horas, né? Você já também está convidada para voltar aqui para falar de outros assuntos, trazer outras pessoas também. Esse é um espaço para falar de uma maneira descomplicada, direta, sobre assuntos com um tempo maior, que às vezes a gente não consegue, talvez numa entrevista, num corte. Uhum. Óbvio que a gente faz alguns cortes de alguns assuntos interessantes, mas para chamar sempre as pessoas para entender o contexto, né? E é muito legal também porque, na verdade, não é uma palestra, não é um simpósio, então a gente consegue atingir mais pessoas. Então queria assim te agradecer mais uma vez por vir, né, por topar falar aqui com a gente. A gente tem um público população de uma maneira geral, estudantes, pessoas que estão ligadas ou não à meteorologia, dessa área, mas dando uma mensagem assim geral, uma mensagem final para as pessoas. O que você escolheria assim entre tudo isso que a gente falou? Eu sei que essa é uma tarefa difícil, mas pensando também, né, que achei muito legal que você falou que na verdade a gente está numa linha muito tênue, né, entre desespero de demasiado para gerar uma ansiedade que nos dias de hoje, que a saúde mental não está muito legal, pode ser jogar mais contra, mas também a gente não pode deixar de falar e alertar, né? Que mensagem você daria nesse sentido? Em primeiro, eu quero te agradecer pelo convite. Foi um prazer muito grande estar aqui. Eu queria te parabenizar também, porque essa é uma iniciativa muito interessante. Quizá tivéssemos mais iniciativas como essa, porque realmente é um ganho muito grande para a população poder ter esse tipo de conteúdo tão rico e chegar de tão fácil acesso, né? Então, assim, essa mensagem que você quer que eu acho que é uma mensagem mais no sentido de que as pessoas tentem realmente obter informação em fonte segura. Eu acho que esse é um dos principais problemas que nós vivenciamos, o principal desafio
para a nossa geração e para a geração futura, principalmente com essa questão da inteligência artificial. Sim. Então, é preciso realmente que as pessoas procurem informações que são baseadas em conhecimento científico sério, né, para tomar decisões para a sua vida e também para sua profissão, enfim, para sua saúde e para o ambiente como um todo, de uma forma realmente bem direcionada. Legal. Acho que essa é uma excelente mensagem e, de fato, a desinformação está em todo lugar, né? A gente tem que tentar se esquivar disso e buscar a informação científica e dita de uma maneira, né, simples sem ser simplista, né, mas com profundidade que o conhecimento. Eu acho que eu gosto de ser otimista nesse sentido. A gente tá caminhando, a gente tá indo e acho que os pesquisadores estão cada vez mais ligados nisso e a população também recebendo. Acho que está num avanço legal. Bom, então, Renata, a gente está chegando no final. Eu queria te dar um presentinho, que na verdade é essa caneca aqui. Uau, que legal. Tá aqui. Opa, muito obrigada. Mais uma canequinha aí para colecionar. Que legal. Essa eu vou guardar com carinho. Legal. E para quem está assistindo também, quiser vir ser convidado, também pode ganhar uma caneca. Assistam até o final. Muito conteúdo interessante, né? O nosso projeto, a gente vai trazer diversos pesquisadores, também vamos trazer profissionais de saúde, empreendedores, mas sempre falando de ciência, né? Então acho que essa é a nossa missão aqui. Então, para você que está assistindo, curte o nosso vídeo, assina, fica ali no sininho, ativa lá o sininho para receber as notificações. Compartilha também, familiares, amigos. Esse é um papo para ser ouvido por muitas pessoas. E comente também aí no vídeo pessoas que vocês gostariam de escutar aqui, temas também. E é isso. Se você gostou, ajude o nosso projeto. Obrigado por assistir até o fim. E obrigado mais uma vez, Renata, aí, por participar. Eu que agradeço. Também, se quiserem seguir o nosso canal do nosso laboratório. Com certeza. Divulga, por favor. UFRJ_LASA, LASA. Tem muita informação interessante também e com certeza vai ter esse podcast lá divulgado. Legal. A gente vai deixar na descrição também aí do vídeo o site do laboratório. Entrem também, divulguem, ajudem a gente a passar essa mensagem aí pra frente. Obrigado, pessoal.